Fala rapaziada do Complique Limit, aqui quem fala é o Antônio e hoje a gente vai estar resolvendo aqui uma listinha de física que eu montei. Ela tem 10 exercícios, eu coloquei 5 dissertativos e 5 objetivos. Eu vou estar deixando o documento para vocês baixarem na descrição do vídeo. Essa lista eu montei para REC de Física A, né? Física A1, então aqui é livro 1 ainda. Tá no grupo roxo, então é a primeira série. E eu coloquei a maioria dos exercícios que já caíram em RECs dos últimos 2 anos, então 25 e 24. Além de alguns exercícios muito comuns de caírem em provas de física de cinemática 1. Lembrando que, para quem está no colégio, a gente ainda tem cinemática 1, né? Não tem previsão para acabar. Muito provavelmente vai demorar muito, né? Porque ainda falta a composição de movimentos. Se você quiser adiantar, eu já tenho aula do capítulo 4 inteiro, então tem queda livre aí também. E é isso, rapaziada, vamos lá. O primeiro exercício é tipo um exercício pra testar aí a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, só relembrando, é quando a ordem de grandeza de um número x é igual a 10 elevado a n para n menor ou igual a 3,16. Isso tem a ver quando a gente está colocando 10 elevado a 0, que seria a ordem de grandeza 0, 10 elevado a 1, que é a ordem de grandeza 1. Você repara que tem um meinho, que seria o 10 elevado a meio. Repara que aqui, no 10 elevado a 0, a ordem de grandeza é 1, a ordem de grandeza não, né? Aqui o resultado da base é 10, é 1, e aqui é 10, né? Então, tem duas formas de você pensar. Primeiro, você pensa que eu teria que jogar para 10 se o meu resultado for 5, porque aqui está exatamente meio. Ou se você for pensar em expoente, esse aqui é o expoente 0, aqui é o expoente 1, aqui o expoente meio, para você descobrir o valor numérico, você tem que jogar em potência, porque aqui eu tô só com o resultado, né? Eu não tô colocando, tô considerando a base aqui, ó. Então, uma das opções é você considerar a base, que aí fica 5, ou o expoente. Se eu for considerar o expoente, que vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. Só que eu não estou levando em conta o valor 1 e 10. Eu estou levando em conta o expoente 0 e 1. O meio é exatamente o meio. Aqui, para você descobrir que o expoente é fracionário, porque 0,5 é 1 sobre 2, o 2 é a raiz quadrada de 10 elevado a 1. A aproximação para a raiz quadrada é 3,16, né? Então, você vê que se o número passa de 3,6 ou é 3,6, a gente sobe para a ordem de grandeza número 1, né? E se não mudar nada, a gente mantém a ordem de grandeza do expoente que a gente está. Então, a ordem de grandeza de x, eu vou colocar de y, né, para variar, é igual a 10 elevado a n mais 1. Aqui, quando n é igual a 3,6, aqui na verdade seria quando a base for 3,6, né? Então, quando 10, por causa a base aqui maior expoente, seria expoente 3,6, né? Quando a gente tem o valor que vai ter que arredondar para o expoente maior, tal, seria a própria base aqui. Essas são as regras de ordem de grandeza, mas esse exercício aqui, ele é introdução ainda cinemática, porque você vai ter que usar a famosa fórmula D igual a V por delta T. Se liga só, ele fala que o ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Então, aplicando aqui a distância, a fórmula para distância é a velocidade percorrida em um ano, que ele me dá aqui no final, vezes o tempo, que é aqui que vai fazer um pouquinho. Porque o tempo, a gente vai ter que aproximar em segundo, certo? Por que a gente vai ter que aproximar em segundo? A 365, ele dá o ano, né? O ano-luz 365, a velocidade da luz no vácuo afirma que a origem da ordem de grandeza do ano-luz é. O ano-luz é definido como a distância pela luz em um ano. Então, a distância, a velocidade aqui eu vou colocar em notação científica, né? Aqui tem 3, 4, 5. Isso aqui está em quilômetro. Por enquanto a gente vai deixar assim, né? 10 a quinta quilômetros vezes o tempo. O tempo aqui, eu vou fazer algumas modificações aqui. 3 vezes 10 a 5 quilômetros por hora, aqui seria quilômetros por segundo, né? Vamos deixar bonitinho aqui. É a mesma coisa
Você repara que eu vou ter que colocar esse número no sistema internacional. Quilômetro não tá no sistema internacional. Mas dá pra você lembrar que 1 quilômetro, isso não é muito difícil. Mas dá pra lembrar que é 10 a menos 3 metros. Que significa, né, reciprocamente, que 10 elevado a 1 metro, na real, né, é igual a 10 elevado a 3 quilômetros. Aí, nesse caso, então, pra gente isolar, mesma coisa, 10 a menos 3. 3 vezes 10 à quinta, na hora que eu tô colocando, multiplicando por 10 a menos 3, lembra que na base eu vou ter que, o número ele vai estar aumentando, porque cabe mais metros em 1 quilômetro, certo? Então, quando você fala que 1 quilômetro é 10 a terceira metros, cara, confundi aqui, rapaziada. 1 quilômetro é 1000 metros, 10 a terceira, que é menos 3. Eu vou aumentar, perdão, vou aumentar 3 zeros aqui. Se eu tenho 5 zeros, eu vou aumentar 3 e vai ficar 8. Então 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E agora só falta descobrir o tempo. A única coisa que falta é o tempo. Repara aqui que o tempo, a gente tem 365 dias e eu tenho que passar para segundo. Então, 365 dias para descobrir em hora, um dia tem 24 horas, certo? Essa conta aqui vai dar 20 vezes 165, 8.760, né? Deixa eu conferir aqui. 8.760. Ou seja, horas. Um ano tem 8.760 horas. Quantos minutos? Vezes 60 minutos. Aí agora eu vou multiplicar por 6, vai dar 52.560. Vem o zero. Aí dá 525.600. E agora, por 60 de novo, vai passar para segundo. Então é 365 por 24, por 60, por 60 de novo. Vai dar 31, 6, 505.256 vezes 6, 31.459.600 segundos. É isso aí. Agora, colocando isso aqui na notação científica, aproximando isso aqui, claro, para 3,15 metros, 3,15 segundos, né? 10, aqui 3, 6, 7. Aqui é só substituir na fórmula aqui e acabou o exercício. D igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, aqui que está ocupando a velocidade, vezes 3,15 vezes 10 a sétima no tempo. Repara que ao fazer essa multiplicação, não importa esse 0,15, o produto vai dar, tipo, 9,4, 9,45, né? Multiplico esses dois números, e aí, vezes 10 elevado a 15. Se você marcar a letra C nesse exercício, você errou. E é muito comum. Por causa que aqui você já bate o olho no 10 à quinta, aí você bate e vê que tem um 15 aqui, e você acha que é isso. Mas aqui ele passou de 3,16. Então a ordem de grandeza é 10 à 16ª. Essas tabelas não tem que ter necessariamente decoradas mesmo, não tem, tá? Essa conversão de unidades não tem que ter decorada, claro. Mas precisa ter uma noção, hein, mais ou menos. Se você tiver uma noção de quantos segundos tem um ano, metade das questões de astronomia e ordem de grandeza com ano luz já está resolvida. Esse estudo 2 é bem teórico, né? É bem... não tem nem conta isso aqui. Ele quer a medida, unidade de medida para aceleração. Você tem que olhar aqui. Vamos ver qual que é da aceleração. Joule de energia. Nenhuma hora você vai usar joule para calcular a aceleração. Joule você vai calcular energia, por exemplo. Metro por segundo, qualquer coisa. Aqui mais usa a velocidade, né? Porque a velocidade calcula quanto de percorreu em tempo. Candela é luminância. Você vai ver lá na parte de luz e tal. Mol é quantidade de matéria. Só vê isso em certas partes de energia ou
física química, né? Aí Coulomb tem a ver eletricidade, só que no caso o campus eletromagnético, força eletromagnética e tal. Vou colocar como força eletromagnética. É uma constante, na real. Vou colocar até aqui, é uma constante. Também, né? Aqui é a constante de Coulomb, unidade, enfim. Não tem nenhum que tenha aceleração. E também tem uma alternativa que fala justamente isso. Nenhuma das alternativas representa corretamente a aceleração segundo o Sistema Internacional de Medida. Por que segundo o SI? Porque se colocasse, por exemplo, km por hora, poderia ser. Só que ele não escolheu nenhuma, porque nenhuma delas tem a ver com aceleração. Exercício era mais suave. O exercício 3 aqui, por exemplo, ele já vai pegar um pouquinho mais forte. Esse exercício aqui ele fala com um garoto com auxílio de transferidor tenta calcular a velocidade de um avião que passa por cima de sua casa. Esse garoto repara que o avião que antes passava pela vertical, acima de sua cabeça, após 10 segundos está 30 graus em relação à vertical. Tá. Então, ó, após 10 segundos está 30 graus com relação a essa vertical. O desenho tá aqui, ó. O carinha tá aqui. Isso aqui, ele tá 3 mil metros de altura. 3 km. Colocando aqui numa unidade maior. E ele quer saber aqui que isso aqui demorou 10 segundos. Então, eu vou colocar após 10 segundos. Com uma breve pesquisa, o garoto descobre que o avião sobrevoa a região em linha reta. Em linha reta, altitude constante de 3 mil metros, velocidade constante. Assim, desprezando a própria altura. Desprezando a própria altura, utilizando a tangente de 30 como raiz de 3 sobre 3. Aqui é muito importante a gente dar a raiz aqui. Os cálculos devem encontrar a velocidade do avião por ele observado. Velocidade do avião. E ele já me pede em km por hora. O que vai me dar aqui? Eu já tinha unidade aqui em metros. Então, se ele quisesse metros por segundo, o exercício estava pronto. Praticamente. Mas uma coisa que você tem que analisar nesse tipo de exercício que envolve angulação. De novo, esse exercício aqui, se você tá perdido, você bate o olho. E se você sabe um pouquinho da grade de física, você vai falar: porra, um exercício de cinemática angular. Não tem nada a ver com cinemática angular, não tem um círculo, né? Não é circular, retilíneo uniforme. Pensa comigo que eu tenho um triângulo aqui, ó. E uma das coisas que a gente vai ter que utilizar nesse exercício é desprezar a altura do maninho aqui que tá observando. Tá, esse desenho tá tudo zoado. Não tô nem fazendo. Mas se liga só, o avião ele percorreu em linha reta. E a altura é vertical. Então esse ângulo eu posso assumir de maneira concreta que é de 90 graus. Porque o avião tá em linha reta, isso ele falou no exercício, e é vertical, não é nem inclinado. O inclinado é esse aqui. Repara que eu vou ter que fazer o seguinte, nesse caso aqui. Eu vou copiar essa imagem aqui. Esse triângulo só, eu vou copiar o triângulo só. Eu vou inverter o triângulo em 270 graus para ele ficar do jeito que a gente acha mais bonito, né? Que ele é mais bonitinho assim. Daquele jeito ele é mais zoado. O ângulo mantém aqui. E a gente vai dar nome a esses lados aqui. Esse primeiro, que é o do carinha, eu vou dar lado A. Esse outro, que é o AB, é a altura. O C vai ser o final. Então vamos lá. O ângulo de 90 graus, ele é o ângulo B. Neste ângulo B, o outro ângulo que está à sua direita, ao lado A, ângulo 30. E o outro é o lado C, onde tem um avião. Aqui a gente tem uma medida, que é esse aqui, que ele quer em km por hora, eu já vou colocar isso aqui em km. Ou, se nem se valeria a pena colocar isso aqui em km. Mas vamos ver no exercício, qualquer coisa a gente volta ele, porque é uma conversão mais fácil isso aqui. Vou reduzir um pouquinho a escala aqui, ó, para poder fazer as contas aqui. Eu tenho que isso aqui é 3 km, ele me deu uma informação que sem ela eu poderia resolver também, mas é mais fácil, que é usar tangente de 30 graus como raiz de 3 sobre 3. Ele podia dar o valor numérico da tangente, mas ele optou por esse valor. E ele quer saber este lado aqui. Os cálculos levariam a encontrar que a velocidade do avião em km por hora. Repara que a velocidade do avião, a fórmula da velocidade tradicional,
que a gente conhece, que seria ΔS por ΔT, eu posso simplificar quando V0 e VT, S0 e T0 valem 0, né? Que eu tenho espaço pelo tempo, distância pelo tempo. Então esse S vai virar D de distância, o T vai virar T de tempo. E isso só acontece quando S0 e T0 igual a 0. Então, aqui eu quero saber quanto que ele percorreu, sendo que eu sei que o tempo é 10 segundos. E quanto que ele percorreu aqui? Tem que descobrir esse cateto aqui. Ele só deu o valor numérico da tangente, na real, porque esse aqui é o valor que a gente tem que descobrir, né? Coloquei errado. E esse aqui são os 3 km que a gente tem. Eu pensei numa estratégia aqui, mas acho que não vale a pena. Vamos deixar em quilômetro por enquanto. Primeira coisa, talvez seja mais interessante a gente passar uns 10 segundos por hora. Então vamos passar 10 segundos por hora, porque a gente tem que colocar em quilômetro por hora. A gente já vai fazer essa transferência, ó. 10 segundos, 10 a cada 60 segundos, né? 10 de 60 segundos para 1 minuto. Então esse aqui é um sexto, só cortei o zero. Terá 10 por 60 igual a um sexto. E dentro de 60 minutos você vai ter 1 hora. Se você tem um sexto, eu tenho um sexto de 60. Eu vou dividir isso aqui por 60 de novo. Porque aqui, ó, eu tenho tempo 10 sobre 6, 10 sobre 60. 10 de 60 segundos, vai dar um sexto. Isso aqui eu tenho aí um sexto de 60 minutos. Sendo que eu estou dividindo o mesmo valor 2 vezes. Se eu estou dividindo o mesmo valor 2 vezes, você concorda que é a mesma coisa que ter 1 embaixo. Então, dividido por 60 sobre 1. A gente inverte, o que está em cima vai para baixo, de uma maneira muito simplificada. Se eu estou dividindo duas coisas, eu posso somar, eu posso multiplicar lá embaixo, né, que eu estou dividindo. Isso vai dar 1 sobre 360. Então, 10 segundos é 1 sobre 360. Daí para fazer utilizando o parâmetro 1 mesmo, isso. 360 por 300, 3.600. Cortar o zero por cima e embaixo desse aqui. Horas. Ou seja, se passam 1 segundo a cada 10 segundos, né? Equivalem a 1 a cada 360 horas. Então, se eu pegar 360 horas, uma parte seria equivalente a 10 segundos. Isso vai ser importante na hora que a gente estiver terminando de resolver o exercício, para não quebrar muita cabeça. Primeiro tem que saber a distância. Eu tenho a velocidade? Não tenho. Tenho o tempo? 1 sobre 360 horas. Que repara que eu vou colocar uma outra anotação aqui que vai ser muito melhor pra gente. Hora elevado a menos 1. Tá? Eu acho que essa anotação, na real, é a anotação mais importante que eu vou usar aqui. Porque o que eu fiz? Eu troquei a base e troquei expoente. Lembra que elevar a menos 1 eu vou inverter. O 1 tá em cima, vai para baixo e some. Então a hora elevada a menos 1 vai dar 360. Isso vai ajudar só pra gente ter uma noção. O inverso da hora é 360. Aqui vamos descobrir, né? Tangente cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto do ângulo é x, cateto adjacente 10 km, igual a razão da tangente, raiz de 3 sobre 3. Fiz isso de propósito? Fiz. Porque repara que aqui eu tenho este ângulo. Esse ângulo é o cateto adjacente, o AB é o cateto adjacente, então ele vai embaixo. E o cateto oposto é a distância, então ele vai em cima. Aqui. Agora aqui, na hora que a gente está resolvendo, vai ter que multiplicar em curso, certo? O x ele vai ficar acompanhado do 3, que eu já vou deixar ele isolado. Não seria 3x, eu vou passar dividindo 3. Então vai ter a raiz de 3 vezes 3. E o 3 de cima, que eu passei multiplicando, vai dividir. Isso vai me dar apenas x igual a raiz de 3 km. Agora que eu descobri essa parte aqui, acabou. Porque a física praticamente acabou aqui. Aqui é só mais questão de matemática. V é D sobre T. Lembra que o tempo ele está elevado a menos 1.
Então, V é a distância, raiz de 3. O tempo, como ele está elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu escrever a fórmula assim, ó. Velocidade é igual... Então, posso escrever V igual a D vezes T elevado a menos 1, né? Porque isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre T, que na hora de eu multiplicar por V vai ficar V sobre T. Né? D vezes V elevado... Aqui, ó, é a mesma coisa que D vezes T sobre 1, menos 1, porque T vezes 1 sobre T é dt. Então você vê que não mudou praticamente nada aqui. Mas por que eu optei por fazer isso? Porque eu já vou estar dividindo e elevando tudo isso aqui a menos 1, estou invertendo a base e multiplicando pelo de cima. Aí é só pegar o que eu tenho aqui. Velocidade é a distância, que é raiz de 3. Raiz de 3 vezes tempo 360, né? Isso aqui vai dar 360, né? Raiz de 3 quilômetros. E aqui acabou, né? Porque a questão é mais de matemática do que de física. A física é só você entender que V é igual a D sobre T, ou V é igual a D vezes T a menos 1. Então isso aqui é física, né? Isso aqui é a parte de física da questão. Essa parte aqui é, por exemplo, uma questão de trigonometria. Se eu mudar o contexto dessa questão aqui, e vamos supor que eu não falo, eu dou a fórmula. Então, se eu tivesse dado a fórmula, é uma questão de matemática, ela não é de física. Porque se é de física, eu tenho que usar a fórmula de física. Se ela dá a questão, ela não é mais questão de física. Inclusive, no 9º ano, eu coloquei uma questão também no simulado, que era uma questão de energia. Então, era uma questão de potência e energia. Aí, isso aqui ele dá a fórmula, né? E é igual a mv² sobre 2. Se ele dá a fórmula, a questão já não é mais de energia, ela é uma questão de potência. 4. Ao se aproximar do aeroporto, desloca horizontalmente com velocidade igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Ele encostou na pista 5 segundos depois. 5 minutos depois da aproximação. E a sua velocidade horizontal é 70 metros por segundo. Ele quer aceleração. Aqui talvez até tenha uma questão de distrator aqui. Até não, porque ó, se você não viu que aqui tá 5 minutos, você não viu que tá em minutos, você dividiu 70 menos 0 dividido por 5 menos 0. Isso aqui 70 daria por dividir, vai dar 14, né? Se você fez isso aqui, você viu que nem tem 14 aqui. Então essa é uma questão que ela tá te forçando a fazer alguma mudança na medida. A aceleração é ΔV, né? O que mudou da velocidade em quanto tempo. Então a aceleração, o inicial era 100, é final menos inicial. O final é 70, né? A velocidade horizontal era 70 menos a velocidade inicial, que era 115. O tempo vai seguir exatamente a mesma lógica. Tempo. O tempo final após 5 minutos. 5 minutos, você sabe que 5 vezes 60 é dar 300 segundos. Então o tempo final era 300 segundos. Tempo inicial, se ele nem citou aqui, a gente põe 0 mesmo, vai. Lembra que a aceleração tem metro por segundo ao quadrado, mas aqui estão fechadas, então isso não tem problema. 70 menos 115. Repara que a aceleração é negativa porque ela está caindo a velocidade, isso é normal. Menos, faz 115 menos 70. 115 menos 15 vai dar 100. 70 menos 15, 50. Vamos lá, resolvendo para 30 menos 115, você vai dar menos 45. Dividido por 300. E aí entra. O número é com certeza menor que 1. Por isso que todas as alternativas elas são menores que 1. E o número também com certeza é negativo. Só que ele fala o módulo. Se ele fala o módulo, eu não vou me importar muito com esse sinal aqui. Porque se ele fala o módulo da aceleração, ele quer saber o valor absoluto da aceleração. Então aqui, o valor absoluto aqui é menos 45 dividido por 300. Eu posso simplesmente ter 45 dividido por 300, que eu vou dividir todo mundo aqui por 3, né? Então vai dar 15 por 100, que é 0,15. Isso aqui é menos 0,15.
Só que se eu quero módulo, é 0,15 mesmo. Porque se eu tô pedindo módulo, pouco me importa. Né? Pouco me importa aqui o sinal. Nesse caso aqui, qualquer valor você poderia colocar. Tipo, 115 menos 70, 0 menos 300. Qualquer valor. Já que é um módulo e não existe módulo de valor negativo, né? O módulo de número negativo é sempre positivo. Então não vai ter nenhum valor que o módulo em si vai dar um valor negativo. Isso não existe. Agora 5 é uma questão de cinemática envolvendo carrinhos. Esse aqui fala que um carro percorre 20 km com velocidade de 60 km por hora. Então imagina uma reta, e essa reta ela tem 20 km. E ele percorre a reta inteira a 60 km por hora. Pelo menos é isso que ele colocou aqui, ó. Para em um posto por 10 minutos e segue viagem. Lembra que 10 minutos e está em quilômetro por hora, 10 minutos é um sexto de hora, né? Isso você tem que ter essa informação guardada aqui. Já, beleza, sei que eu vou colocar aqui, ó, 10 minutos é igual a um sexto de hora. Ou hora elevado a menos 1 igual a 6. Essas notações costumam aparecer bastante em questões mais avançadas, né, de cinemática, de vestibulares mais difíceis, né? E segue viagem por mais meia hora, então 0,5 horas, a uma velocidade de 50 km por hora. E ele fala qual a velocidade escalar média no percurso total. Então, ele viajou de 60 km, 20 km a 60 km por hora. A gente sabe pela formulinha que D tempo, considerando tudo igual a T0 e S0 tudo igual a zero mesmo, é a distância, né, D, T igual a dV. Então, o tempo que eu gastei aqui é justamente 20 km dividido por 60, eu gastei um terço de hora. E eu vou deixar as horas assim. Por quê? Pensa comigo, se em uma hora eu ando 60 km, também em meia hora eu vou andar 30. Em um quarto de hora eu vou andar 15. Só que eu não andei 15 em um quarto de hora. E também não andei em meia hora. Não andei nem 30, nem 15. 20. Um terço. Né? E depois ele para por meia hora, por 10 minutos. Só que viagem por mais meia hora a uma velocidade de 50 km por hora. Aqui é mais fácil. A gente pode usar a própria fórmula D igual a VT. Então a distância que ele percorreu é meia hora, 0,5. A velocidade é 50. Isso vai dar 25 km, né? Meio padrão. E a velocidade média, eu vou somar. Então eu vou indicar uma soma. Lembrando que isso aqui não é uma soma infinita, é o símbolo de somatório mesmo. Então eu vou somar o espaço, S, é igual a primeiro trecho. Ele andou 20 km, que ele me deu no texto. Segundo trecho, que seria depois da viagem do posto, que ele parou por 10 minutos. Ele seguiu viagem por mais 25 km. Então, o total de distância percorrida foi de 45 km. Aí já a somatória do tempo é meia hora, 1 sobre 2. Vamos do zero, então. Primeiro trecho é um terço de hora. Mais, o segundo trecho que ele ficou parado, que eu vou contar aqui, mais 10 minutos, que é um sexto de hora. Mas, eu já vou passar todo mundo aqui, vale a pena passar todo mundo para base 6. Porque aqui, o último é meia hora e vai dar um meio, né? Seria legal passar geral para base 6. Um terço na base 6 é 2 sextos, né? Eu só tô transferindo. Aí, isso é um terço de hora. Um sexto de hora já tá aqui, né? E o último, que é meia hora, é 1 sobre 2, 3 sextos de hora. Agora eu tenho todo mundo em sextos de horas. Então aqui embaixo divide para 6.
E aqui em cima eu só somo 3, 4, 5, 6. Isso levou exatamente 1 hora. Então se a velocidade média é 1 hora, vai prevalecer o próprio tempo que ele ficou andando. Já que a velocidade é 45 km em 1 hora. A gente já achou aqui, ó. Vai prevalecer justamente este aqui. Poderia pensar que 1/3 de hora, pegar a hora e dividir em 3 pedaços iguais, né? Então 20, 20, 20. Então aqui seria 20 minutos, depois 10 minutos parado, depois meia hora, 30. Isso aqui é 60. Sim, de fato a gente tem os prefixos 1, 3 e 2 aqui também. A gente está praticamente fazendo a mesma soma que a gente fez, só que agora em bases de horas. Agora aqui a gente acabou os exercícios objetivos, vamos para os dissertativos, que são um pouquinho mais trabalhosos. E os exercícios em si eles podem ser até um pouquinho mais simples, mas eles exigem um pouquinho mais de pensamento na hora de fazer. Esse aqui, a gente poderia muito bem utilizar o tal da velocidade harmônica, da média harmônica e tal, e pensar que, pô, ficaria um pouquinho mais fácil da média harmônica. Mas eu vou usar duas fórmulas aqui, muito simples, que não envolvem média harmônica, nem vão. Eu vou tentar resolver sem média harmônica. Se tiver que usar, paciência. Então, V é igual a dt, é a primeira fórmula. E a segunda fórmula é invertendo aqui, ó, T é igual a dv. Agora, vamos pegar a informação. Percorrendo uma distância, que eu não sei, a distância d é 30 por hora, gasta-se 2 horas a menos do que se percorresse a 12. A gente vai fazer uma igualdade. Então, pensa, eu vou percorrer uma distância de d. Distância aqui, de 0, uma linha e vai até a d. Se ela vai de 0 a d, eu vou percorrer essa distância em 30 km por hora. Então, V igual a 30 km por hora. E vou gastar 2 horas a menos do que se eu percorresse em 12 km por hora. Então, se eu percorresse em 12 km por hora, ia ser 12 km por hora mais 2 horas. Se aqui eu gasto 2 horas a menos, aqui eu vou gastar 2 horas a mais. É isso aqui. Então, eu posso dizer que o T aqui, esse tempo aqui, T1, é a mesma coisa que o tempo 2, que é o azul. A única diferença entre eles é que aqui eu levo 20 horas a menos. Então a gente achou a expressão que relaciona T1 e T2. Agora a gente pode montar a equação. A gente sabe que T é D sobre V. Então vamos para essa primeira fórmula aqui, que T é igual a D sobre V. A primeira coisa que eu vou montar aqui é substituir o T1 aqui para que a gente tenha uma equivalência. Eu sei o valor de T e eu sei o valor de V entre os dois. Então aqui, você repara que toda vez que eu tiver T, eu vou trocar por D sobre V. Fechou? T1. Achei o T. Então vou trocar D sobre V. Só que lembrando que o V aqui original é 30. Já está na unidade certa, né? Km por hora, aqui está falando em hora. Igual a T. Opa, apareceu T de novo. Só que aqui é T e a velocidade é 12. E aqui, menos 20, menos 2 horas, né? Escrevi errado. Essas 2 horas já tá macia, eu vou só tirar 2. Eu equacionei os dois lados aqui. Então, repara que ao resolver essas equações aqui, não precisa nem montar um sistema para colocar em matrizes, nem nada. Aqui eu vou colocar, ó, equivalência 12D é igual a 30D menos 2. Pela regra aqui, né, eu vou passar tudo para o outro lado e multiplicar por menos 1. Então aqui vai dar 18D é igual a 2. Ixi, cara. Pera aí. Eu acho que eu não podia fazer isso não. Porque eu não tenho termo... não tem expressão de fração em evidência.
Eu não tenho do mesmo lado da equação, né? Só posso equacionar se eu tenho mesmo, porque aqui eu vou ter menos 2 sobre 12 também. E aí eu vou ter que passar tudo pro mesmo lado. Então vamos lá. Eu vou colocar d sobre 30 do outro lado, do mesmo lado que tá. E eu vou tirar d sobre 12, que é o que tá do outro lado. E vou igualar isso aqui a 2. Aí aqui, acredito eu que o problema tenha acabado. De 30 para 12, eu tenho que passar o mesmo MC também. Mas repara que 30 vezes 2 é 60. E 12 vezes 5 é 60. Fator 5 aqui e fator 2 lá. Então vamos colocar todo mundo para 60. Para eu colocar isso aqui igual a 60, tem que multiplicar por 2. Então 2D. Embaixo ficou 60. Menos. Vai ficar 60. O fator é 5. 5D sobre 60 também. E tudo fica igual a 2. Por que eu fiz isso? Se eu simplificasse aqui todo mundo por 5, eu já voltaria para uma expressão reduzida. Só está expandindo ela um pouco. Então, 2D menos 5D. Isso aqui vai dar menos 3D sobre 60. Que aqui eu vou manter a mesma expressão. Mesmo número igual a 2. Igual a menos 2, eu não troquei o sinal de nada. Agora sim, a gente troca o sinal, né? Eu vou multiplicar por menos 1. Ou dividir por menos 1, tanto faz. Vou trocar o sinal. 3D e já vou passar multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. O D vai ficar isolado aqui. Para eu isolar o D, eu tenho que passar o 60 para lá somando. Pera aí. 60 para lá multiplicando. Então 2 vezes 60, que é diretamente proporcional, né? E eu vou dividir todo mundo por 3. Então a minha distância aqui é justamente reduzir aqui por 3, 40, né? Vai dar 180, 120 por 3, 40, tá certo. 40 quilômetros é a minha distância dele. Só que eu acho que ele não fala distância, né? Qual o valor de D? Não, ele já dá o valor de D, né? D é igual a 40. Que ele pede exatamente 3 horas. Então a 30 km por hora. Então a 30 km por hora. Em 1 hora eu percorro 30. Em 1/3 eu percorro 10. Então isso aqui vai dar 4 sobre 3 horas, né? E aqui, a 12 km por hora, para chegar no 40, eu divido 12 por 40. Vai dar 3, 12 por 40. Aqui eu quero forçar um 3 para aparecer embaixo. Para eu forçar um 3 a aparecer embaixo aqui, o meu fator meio que não existe. Isso aqui vai dar 1, isso aqui dá 1,3 horas. E esse aqui dá tipo 3,3 horas. E diferença menos 2 horas. Então isso comprova que o único valor que isso acontece é quando isso aqui vai 40. Aqui praticamente acabou, porque eu tenho só gráfico e interpretação. São exercícios muito mais simples. Esse aqui analisa o gráfico de movimento uniforme. Ele quer o espaço inicial. Então, para o item A, se ele quer o espaço inicial, ele quer esse zero. Quando está no ponto, né? Ele quer quando está no ponto que não toca, porque o S, se o S é zero, que é zero. Então ele está no gráfico S, 0, S, né? Eu tô tentando passar um S meio normal que não parece assim. Então S é zero, quando T, né? É zero. Então ele está no ponto 0 no ponto T aqui, e aqui ele está no ponto S qualquer, tá vazio. E a gente tem esse valor aqui, né? Esse valor aqui é 20. B. Ele quer velocidade escalar. A gente sabe que V
é igual a V0 mais AT, só que aqui o espaço é reto aqui e não tem por que então a gente mudar muito, porque a velocidade é sempre constante, uma linha assim, né? Se a velocidade é sempre constante, eu vou derivar essa função aqui. Tem uma maneira de fazer derivando essa função inteira, ou a gente pode só dizer que S igual a S0. E a gente já sabe que S0 é igual a 0, né? Então, mais fácil tá aqui, ó. S0 igual a 0. Isso vai me dar que S igual a 0 mais velocidade pelo tempo, dá para calcular a partir daqui. A gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Isso significa que a velocidade vai ser do espaço que ele percorreu, que é de 20 até 60, a variação do espaço é 40, dentro de um tempo, ΔT igual a 5 segundos. Então, 40 metros em 5 segundos, né? Então, 40 metros em 5 segundos, isso aqui dá 8. E o tempo é nossa incógnita, porque a gente quer o S em função do tempo. Sempre bom deixar isso aqui claro. S0 é 0, velocidade é 8t. Se eu não tenho S0, significa que... Opa, peraí. Ah, não, da velocidade, né? Tá certo. Significa que ela é uma função... Peraí, cara. O S0 não é 0, não. O S0 é 20. Então S, tá certo. É 20, S em função do tempo. É 20, que não tá em função dele, mas beleza. Mais velocidade pelo tempo 8t. C. Achei que era da velocidade. Esse gráfico aqui, chapei. Ó. Classifique a função horária do movimento. Ele quer saber só o movimento, não a velocidade. E a gente viu que a gente praticamente não tem variação do... Não tem, a velocidade não varia. A velocidade ela é constante. Então a gente está falando de movimento uniformemente... Um movimento uniforme, né? Nem uniformemente variado, é só um movimento uniforme. Porque a velocidade ela não varia. Nisso, já dá pra gente classificar. Se a velocidade não varia, beleza, ela não vai mudar, ela é sempre a mesma velocidade. E a gente vê que a velocidade ela é positiva, então o movimento é progressivo. Progressiva e uniforme. A D... Na verdade, a C ele queria a função horária do movimento, né? Esse aqui a gente colocaria na D. A D já fala, se classifica o movimento em progressivo ou retrógrado, ele é progressivo e uniforme. Aqui ele quer a função horária, a gente descobriu... Nossa, aqui a gente fez merda. A B... A velocidade, a gente já colocou, né? S em função de T é 20, que é o linear onde corta, mais 8T, significa que cada um do tempo ele aumenta 8, então um total de 5, ele aumenta 40. Tamo bem. Então a gente pode colocar aqui a velocidade igual a 8 metros por segundo aqui. Aqui acabou, né? Constante, progressivo e uniforme. 8. O gráfico a seguir representa os movimentos veículos A e B, trocando sobre a mesma trajetória. Determine A. Velocidade escalar de cada um dos móveis. B. Espaço inicial. C. A função horária. D. O instante do encontro. E E. O espaço do encontro. Um por um. Seria que a velocidade escalar de cada um dos móveis, eu tenho que calcular quantos que eles percorreram em cada um. Então, para o A, eu vou colocar aqui. A velocidade aqui do A. Vou colocar aqui, ó, A. V igual a delta S sobre delta T. Então, V igual. Vou colocar de azul aqui para indicar que é o VA. O V ele começa no 40. Mas isso não importa agora. Então, em 120, em 80, né, ele progrediu 80, que se ele tá no 40 por 120, ele progrediu 80.
e em 2 horas, né? Então 80 quilômetros e em 2 horas. Isso vai dar 40 quilômetros por hora. Show, vamos determinar do B, carinha B aqui. Velocidade é igual a... Quanto que o B variou? O B andou mesmo 120 em 2 horas. Só que ele começou no zero, né? Então ele andou mais. Em menos tempo, a velocidade dele vai ser maior. B, determine o espaço inicial de cada um. Então, para o item B, eu vou colocar aqui, ó. B. S0A. Vai ser o S0 do A. Eu quero colocar onde ele partiu no 40. Isso tudo é um exercício que pega para você montar a fórmula um por um, né? Primeiro você pega o S0, velocidade, né? O B começa do zero. Então aqui dá para montar o C também, ó. Você vai falar função horária de A e B. Então S em função de T é igual a S0, que é 40, mais 8T. Já o outro, que é o S, também é S em função de T, só que ele é do vermelho, é 0, mais a velocidade dele. E aqui no caso aqui é 40 mais 40T, né? Quando T igual a 2, 80, tá certo. Aqui quando T igual a 2, 60, 120. Tá, show. Aqui finalizamos o item C. Para o item D, ele quer saber encontros de móveis, né? Então ele quer saber o instante do encontro. Eu quero quando o espaço desse aqui for igual ao espaço desse aqui. Eu quero saber exatamente onde os caras vão ter o mesmo espaço. Então se eu substituir aqui, ó, 40 mais 40T, eu vou igualar a 60T. Repara que os valores vão trocar, vão multiplicar por menos 1. Então vai dar 20T igual a 40. Repara que o T aqui... 60, tá certo. Repara aqui que o T... ele vale 2, né? Então esse é o instante. O E, o espaço... Vou colocar para... Vou fazer dos dois. Para o primeiro... A gente tem S em função de T, S em função de 2. Ele se encontra justamente no 2, né, também. Mas como ele quer resolução, tá aqui. 2 é 40 mais 2 vezes 40, 80 igual a 120 quilômetros. E por último, S. No caso, para... Eu vou colocar da outra função, ST igual a 60T. É até mais fácil, porque S de 2 é só uma multiplicação. Você repara que para você ver se acertou, a alternativa daqui tem que ser justamente a mesma alternativa daqui. Sem exceção. Vamos para 9. Aqui na 9 o gráfico ficou um pouquinho zoado. Eu estiquei ele muito, né? Achei que ficou bem zoado, mas dá pra ver pelo menos. Determine a aceleração escalar. Aqui A e B eu vou resolver aqui. As outras eu vou resolver no gráfico. Aceleração escalar do móvel. Tá. Ele quer a aceleração escalar do móvel. Então, basicamente, ele quer o quanto que esse carinha percorreu dentro do tempo que ele me deu. Se ele me deu que o tempo é 4 segundos, o movimento é uniforme, eu posso pegar qualquer instante. Eu vou pegar... Vou ser esperto, seja esperto, né? E pega de um trecho só. Porque se o movimento é uniforme, as distâncias vão ser iguais e os tempos vão ser iguais. Mas vamos fazer que você não pegou essa parte aqui. A velocidade é ΔT sobre ΔT, não vou nem marcar mais a forma. Andou 9,6 km dentro de 4 horas. Eu não preciso fazer essa conta,
para saber que seja justamente 1,6. É isso, 1,6. Porque se o movimento é uniformemente variado, cada 1 segundo ele vai ganhar uma velocidade x. Então é meio padrão. Só que se você pegar 9,4 e dividir por 4, você vai ver que o valor que você recebeu aqui, é outro. Porque você pegou de todo instante. Por que que daria errado se eu pegar 9,4? Porque eu não tirei de 3,2. Porque 9,4, eu já comecei no 3,2, então eu comecei no 6,2. Então, 6,2. Desse 6,2, eu andei em 4 segundos. 6,2 dividido por 4 é 1,55. Seria mais ou menos 1,6. Mas você vê que os instantes, aqui eu ganhei 1 segundo. E aqui eu ganhei quanto? Então, 4,8 menos 3,2 vai dar 1,6. Aí eu vou somar mais 1,6 aqui. Então, 6,4 mais 1,6 dá 8. Mais 1,6. Tá. Pegou porque 9,6 tudo menos 3,2 vai dar 6,4. Dividido por 4, 1,6. Então essa é a velocidade. Deixando claro que isso aqui tá em metros por segundo, como ele me deu. Já no item B, que é o único que ele vai me pedir pra... que eu coloquei para resolver no quadrado. Elabore o gráfico, determine a função horária da velocidade. Determinar essa porra aqui, ó. S em função de t é igual a S0 mais dt. A gente sabe que S0 é onde parte o movimento. O movimento parte de S2. Então vou indicar que isso aqui é o S0. Então S em função de t é 3,2 menos 1,6 t. Beleza. Agora aqui pede para colocar no gráfico a função horária do tempo. Ele já me deu tudo aqui. Eu não preciso fazer nada. Mas só para entender aqui, ó. No 0 é 3,2 aqui. No 1 é 4,8. Mas eu não tenho 4,8 aqui. Eu tenho 6,4 que está para 2. E eu tenho 9,6 que está para 4. Você repara que o gráfico é uma reta. Só que, ao mesmo tempo, você vê que eu posso ter certeza, por exemplo, que no 1, o gráfico que eu tenho que colocar, aonde a bolinha vai estar, vai ter que estar aqui. E eu tenho certeza que quando for 3, a bolinha obrigatoriamente vai ter que estar aqui. Por causa do seguinte, repara que de 6,4 para 3,2 é justamente 3,2. Então, uma unidade dessa é 1,6. Então essa aqui é a 4,8. Essa aqui é 8. Lembra que 8 está para 3. Se você unir tudo isso aqui, é para você ter um gráfico de uma função afim. Claro. Mesmo no iPad, às vezes aí foi. Então esse é o gráfico, essa é a função. O gráfico dá para você fazer direto para a tabela. Não precisava disso aqui. E as contas é só para você conseguir pegar todos os pontos aqui. Por último, a posição inicial para que o móvel, a posição inicial para o móvel, que descreve o movimento retilíneo, cujo gráfico de velocidade tempo é representado a seguir, vale 5 metros. Então a posição inicial que descreve, a posição inicial para o móvel que descreve o movimento retilíneo vale 5 metros. Qual é a função horária do espaço para o movimento considerado? Primeira coisa, velocidade, e essa velocidade ela está numa função afim. Isso obrigatoriamente está me indicando que é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade está em primeiro grau. Se a velocidade está em primeiro grau, significa que é um uniformemente variado, porque essa velocidade eu vou integrar, ela vai virar o espaço. Espaço, segundo grau, AT² sobre 2. Então, vamos achar a função horária do espaço aqui.
A gente sabe que a minha função horária, vamos duas formas aqui para responder ela aqui. Eu vou colocar essa aqui de opção 1 ou opção A. E a última, que é um pouquinho mais avançada, mas é para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes, que é a opção B. Na opção A, você vai pegar e pensar o seguinte: ele me deu que vale 5 metros, então escreve a forma: S igual a S0 mais V0t, S em função de tempo é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então S em função do tempo eu já sei que o S0 vai dar 5, mais V0, velocidade inicial, eu já achei aqui, é onde nasce o gráfico, então mais 10t, mais a aceleração. A aceleração aqui, a gente sabe que é ΔV dividido por ΔT. Então a aceleração aqui vai ser o que variou da velocidade daqui. De 10 para 20 variou 10. O instante que era 10 era 2 segundos. O instante que era 10 aqui. Então variou o que? Ele estava no tempo 0 e foi para o tempo 2 segundos. Então a aceleração é 5. Achei a aceleração, joga aqui. Mais 5 t quadrado sobre 2. Aí você pode simplificar isso sobre 2 se quiser, que fica mais elegante, de você colocar em ordem. Termo de segundo grau, primeiro, independente. Termo de segundo grau, eu vou dividir 5 por 2, 2,5. Então 2,5 t quadrado mais primeiro grau 10t mais independente 5. Então você chegou aqui na função horária da velocidade. Se eu colocar t igual a 2, pra gente ter o valor aqui, 2 ao quadrado, 4, vezes 2,5, 10. Mais 10 vezes 4, 10 vezes 2, né? 20. Mais 5. 25 e 35. Quando o tempo é igual a 2. A gente achou espaço. Mas pra gente ter certeza, a gente tem que fazer a função horária da velocidade. Se eu não me engano, esse aqui é do espaço, né? Daria pra fazer da velocidade também. Que a velocidade em função do tempo isso já vai começar a interligar com a opção A e da opção B. Na opção A você pode jogar assim. Na opção B você pode descobrir primeiro a velocidade. Então V em função de t é V0t. Não, é V0 mais AT. Então V em função de t a gente vai usar para fazer na opção B, mas você também podia colocar na opção A. É 10, né, que é V0, 10, mais a aceleração é 2, não, é 5, né, e o tempo 5t. Você achou isso aqui? A gente vai lá na opção B agora. Na opção B, eu não quero mexer com isso aqui, porque esqueci. Eu esqueci de fazer isso aqui. Tem uma soluçãozinha para quem esqueceu de fazer isso aqui. Vai usar um pouquinho de cálculo 1, mas é bem suave. Você sabe que isso aqui é uma função afim. Então é uma função que está no formato y é igual a x mais b. Sabendo que ela está nesse formato, você pode dizer que o y é igual a velocidade, que o a y é igual a x mais b. O y, aqui é o gráfico da velocidade. O termo independente é v0, então b igual a v0. E o tempo que está sempre acompanhando o a é a velocidade. Mais o a é velocidade vezes o x é tempo. Sabendo, então eu posso colocar aqui y igual a x mais b, eu posso reescrever como v igual a vt mais v0.
é bem conhecido da outra forma, com o termo independente primeiro. A maioria é sempre com o independente primeiro. Então você pensa um pouco fora da caixa, você tira a física e coloca a matemática. Não sei nada de física, não estudei, mas eu vou bem em matemática. Pensa fora da caixa. É uma linha, uma reta, equação da reta. Simples, equação geral da reta. Não precisa colocar a equação expandida da reta com as raízes. Não, põe é simples, ó. A x mais b, acabou. Aí você vai pensando, peraí, mas esse aqui é o número que está em função. Então, a velocidade tem sempre em função do tempo. Você vai chegar nisso aqui. Se você é bom em matemática, você já achou a função horária da velocidade. V, que é a função horária, ela tá em função do tempo, é igual V0, VT. O que é isso? O V0, você lembra que é o coeficiente B, que é o linear. É onde corta, eu sei que é 10. Mais, aceleração pelo tempo é o coeficiente angular. Para 2y variou 2x. Para 20y aqui é 10y, variou 2x. Então variou 2t. Então, que eu vou colocar? Função horária da velocidade. Acha a função horária da velocidade. E coloca aqui, ó. E eu recomendo você colocar em função de tempo, porque a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui. A gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade. Pensa, em qual valor que eu vou ter aqui a tangencial que eu vou achar a aceleração é sempre aqui. Uma constante. Lembra das ordens de uma integral e de uma derivada. Segundo grau, aí d por dx, eu vou ter primeiro grau. Aí d por dx, eu vou ter uma constante. E aí, se eu pegar a constante e colocar d por dx, eu chego em zero. O mesmo acontece se eu fizer o contrário. Se eu tenho uma constante zero qualquer e integro ela vezes dx, eu vou ter uma função do primeiro grau. Se eu faço a mesma coisa aqui, eu vou ter uma função do segundo grau. Então, se eu estou com uma função do primeiro grau e eu sei que a função horária é uma função do segundo grau, eu não vou perder tempo e eu vou integrar essa função. Porque lembra que integrar é simplesmente achar a área. Então, outra maneira que você poderia fazer é você achar a área aqui. Só que aqui é mais fácil porque a gente tem valores conhecidos porque não é uma curva. Se fosse uma curva, aí com certeza a gente teria que integrar essa função. Aqui eu posso pensar assim, eu não sei a área esse aqui é um trapézio. Mas se você não souber a área do trapézio, você sabe a área do retângulo. Então você pega esses pedacinhos e tenta fazer retângulos com ele. Retângulo, 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 retângulo. Isso aqui tá meio zoado, então eu vou aproximar e vou colocar mais retângulos aqui, sem saber o valor do retângulo que eu tô usando. Claro, eu sei a forma do trapézio, vai lá. Vai lá. Sabe a forma do trapézio? Acabou o exercício. Não sei a forma do trapézio. Mas ó, aqui ainda não é quadrado perfeito. Não parece que é tão perfeito. Então a gente vai de novo. E pegando frações menores e menores. Até que vai chegar uma hora que eles vão se aproximar tanto de um retângulo que a gente vai assumir que ele é um retângulo. Isso vai ser quando essa área aqui ela vai tender a área de um retângulo. Sem usar a propriedade fundamental, aqui você poderia integrar isso aqui para você achar a área, e achando a área você acha o deslocamento total. É totalmente algo meio inútil nesse caso, a não ser que ele peça o deslocamento. Se ele só pede a função horária, a gente pode fazer assim. A gente sabe que é uma área de trapézio, então
Se é uma área de trapézio, esse lado aqui é a base maior, porque é paralelo. Esse lado é a base menor. E essa bomba aqui toda é a altura. Você calcula a área do trapézio para achar o deslocamento. Sem ter que ficar integrando, porque se você integrar, você vai cair no teorema fundamental do cálculo e vai ter que achar primitivo. Trampo à toa, a não ser que você esqueça como que faça a área de trapézio e acabe lembrando como que integra essa função. Sem ter que integrar essa função aqui. A área é a soma das duas bases, só que lembrando que essa base é V0. Então essa base é V0. E essa base é V menos V0. É só V, né? Aqui é V menos V0. Então, aqui vai dar 10 mais 20 vezes a altura, que é essa aqui. Altura 2 dividido por 2. Repara que esse 2 faz com que tudo isso aqui vai embora. Isso aqui vai dar 30 metros quadrados. Só que 30 é numericamente igual ao deslocamento. Delta S é fenômeno essencial. Então, o deslocamento aqui é 30 menos 5, que dá 25. Porque o inicial já é 5. Dito isso, aqui você tem o deslocamento, tudo, 30. Aí na opção B praticamente acabou. Porque aí é só você copiar a fórmula, S em função de T. Esse zero ele já deu que operar por 5. Mas colocando em ordem, 2,5. Por quê? Porque a é metade da velocidade da aceleração. 2,5 t quadrado mais inicial pelo tempo mais espaço inicial. Aqui você sabe o deslocamento, né? Então isso aqui é o delta S, o espaço percorrido quando a área é numericamente igual, então o t vai até 2. Então quando o t for 2, você vai ter o mesmo cálculo que eu tinha feito aqui, que o total é 30, só que lembra que eu tenho que tirar do final, que é 5, o inicial menos o final. Aí para marcar as alternativas foi D e C. D e C. D e C, 2 BD. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, os comentários estão sempre abertos. Sugestões, dicas e tudo mais. Tamo junto. Tenha uma ótima semana. E é isso. Falou.